Evangelho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje, festa de Nossa Senhora do Carmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje festa de Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 16 de julho, a Igreja celebra a festividade de Nossa Senhora, Rainha do Carmelo. O título de Nossa Senhora do Carmo está diretamente associado à antiga tradição que revela na Sagrada Escritura o Monte Carmelo como o lugar onde o profeta Elias defendeu não apenas a dignidade, mas a fé no Deus verdadeiro. O Monte Carmelo foi o cenário onde se testemunhou o poder de Deus soberano, mesmo diante de toda a traição e abandono que o povo de Israel havia realizado em relação à lei que o Senhor lhe concedeu para a aliança. Israel abandonou a aliança, mas Deus, pela intercessão do profeta Elias, veio em socorro do povo, veio em socorro de Israel e testemunha o seu poder soberano, testemunha a sua fidelidade à aliança e chama, por meio da voz do profeta, o povo novamente a um caminho de conversão. Não foi nada fácil, essa primeira voz não foi ouvida de maneira intensa por Israel e depois, no decorrer da história de Elias e Eliseu, o Monte Carmelo adquire volta novamente ao cenário de outros acontecimentos. A bela imagem da nuvenzinha no horizonte que se levanta anunciando que o Senhor vai cumprir a promessa e vai enviar a chuva, tirando o tempo de carestia a qual o povo se via e testemunhando assim o seu poder soberano, foi vista pelos primeiros cristãos como a imagem da Beatíssima Virgem Maria. Aquela pequenina nuvem que no horizonte aponta e vai crescendo, 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 crescendo até que se cumpra a bem-vinda promessa do Senhor, aqui, a fim de que a palavra do Senhor se cumpra. E olha que maravilha, meus irmãos, a liturgia de hoje nos reserva a conclusão do 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. É como se pegássemos um salto, né? Adiantou-se um pouco, acelerou um pouco e nós fomos do final do 11º para o final do 12º, mas é porque esse é o texto separado para a Santa Liturgia de hoje. E o texto fala exatamente sobre o quê? Sobre os verdadeiros parentes de Jesus. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aqui nós temos, então, a resposta do Senhor que vai de encontro não apenas ao título, mas a essa memória tão significativa da Santíssima Mãe de Deus na imagem da nuvem que aparece no horizonte, enquanto o profeta Elias estava no Monte Carmelo. Ela é
Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que cumprem a vontade do Pai. São aqueles que escutam a minha voz e cumprem a vontade do Pai. Eu pego aqui o texto. Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, esta é minha mãe. A imagem da nuvenzinha que no horizonte vai crescendo e é o sinal de que Deus começa a cumprir sua promessa. É a imagem da Virgem Maria, que ao receber a visita do arcanjo Gabriel e ao abraçar a vontade de Deus, fez vir sobre nós Cristo Jesus. E poderíamos dizer, então, continuando a imagem, a chuva de todas as graças, o cumprimento da promessa do Senhor, assim como a chuva marcou o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo, da mesma forma, a Virgem Santíssima é aquela que guarda no coração a palavra do Pai, que escolhe a palavra do Pai, como temos visto nesses dias, que cumpre uma entrega total. Ontem falávamos de São Boaventura, que entrega totalmente sua vida nas mãos do Senhor. Por excelência, a Virgem Maria foi a primeira a entregar a totalidade de sua vida nas mãos do Senhor, sem jamais ter nenhuma outra vontade, disposição ou desejo em seu coração que fosse alheio ao coração de Deus, que não fossem os desejos, as vontades e a palavra do coração do próprio Deus. Eis aqui o nosso exemplo, eis aqui o testemunho que é possível para nós que fomos alcançados pela redenção do Senhor, para nós que fomos alcançados pelo sangue redentor de Cristo, uma vez recuperado o estado de graça, é possível permanecer nesse estado de graça. Olha que frase importante, meus irmãos. O estado de graças não é uma coisa, não é que nem o sinal da internet, sabe como é que é? Ora vem, ora cai, ora vem, ora cai. Parece aquele Wi-Fi que está com problema, né? Carrega, opa, carregou, aproveita que está forte, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer porque daqui a pouco cai. Pronto, caiu. Caiu, agora não está mais na internet, não tem mais conexão, aí fica todo mundo com raiva, de bico, né? A gente poderia usar essa imagem um pouco moderníssima, digamos assim, porque, de certa forma, às vezes a gente trata o estado de graça da nossa vida, que o sacramento da reconciliação restabelece, desse modo, né? Parece como a rede de Wi-Fi. Então tá pegando, vamos aproveitar que está na potência máxima, vamos fazer bastante coisa, porque daqui a pouco cai e aí pronto, já viu, né? A gente não vai poder fazer muita coisa mais. Não aceitarmos, primeira coisa, que o estado de graça seja um momento na nossa vida, pois Deus não o propõe como um momento, mas o propõe como um estado perene. Nós estamos chamados na nossa existência a viver em graça, viver na graça. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que é possível, agora não vai ser possível sem muito esforço, porque a gente já percebeu quantas interrupções acontecem na transmissão do sinal desse satélite, né? Pegando ainda a imagem da transmissão do sinal de Wi-Fi. Porque, de muitos modos e maneiras, por causa das paixões, por causa de tudo aquilo que já, digamos assim, aprendemos ou estabelecemos na hora de cuidarmos dos nossos sentidos, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e também do nosso modo de pensar, tudo já está muito marcado pelas disposições ao vício, ou seja, por aquelas disposições que estabelecem resistência ao falar de Deus e a fluidez da graça de Deus em nossas vidas. Por isso, precisamos olhar para o exemplo da Virgem Maria e recuperarmos todo dia essa declaração. É possível viver na graça que o Senhor nos concedeu, mas não sem esforço, não sem a ajuda de quem nos possa
o orientar nesse abandono de tudo aquilo, nessa renovação interior, né? Esse abandono de tudo aquilo que em nós cria, estabelece resistência à ação da graça de Deus. Por isso, não apenas os santos carmelitas, mas tantos santos e santas de Deus nos ensinaram ao longo da história a prodigiosa intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Ela se prontifica por primeira a vir em nosso socorro para nos ajudar a vivermos no estado de graça que o Senhor nos concedeu. A Virgem Maria é a primeira a vir em nosso socorro para que nós possamos viver a dignidade do nosso batismo e dessa forma possamos caminhar cumprindo aquilo que hoje ouvimos no Evangelho. O chamado, a declaração que o Senhor faz. Minha mãe e meus irmãos, aqueles que compõem a família que o Pai me concedeu. Então aqui tem uma imagem muito delicada, mas que se passa a família de Nosso Senhor. Quem é a família de Nosso Senhor? Quem é a família instituída por Cristo? É a família dos filhos de Deus. Quem são esses? São todos aqueles que ouvem e que acolhem, colocando em prática a vontade do Pai. Então essa é a nova identidade e quem nos ajuda a consolidar essa identidade é a Virgem Santíssima, a nossa Santíssima Mãe. E que título bendito, o título de Nossa Senhora do Carmo, onde no 12º século alguns eremitas seguiram para o Monte Carmelo para viver uma vida contemplativa a Deus no itinerário do profeta Elias, da vida do profeta Elias. Mas eis que, de um modo dramático, foram alcançados pelos conflitos por conta da expansão das forças militares muçulmanas e, por fim, também eles precisaram fugir do Monte Carmelo porque seriam todos mortos e dessa forma se espalharam pelo mundo e muitos deles vieram para a Europa. Aqui começa a história onde São Simão Stock, o padre fala de maneira muito abreviada, vem chamado para reagrupar os carmelitas que estavam dispersos pela Europa. E diante de tão árdua missão, São Simão Stock vem visitado pela Virgem Maria, que lhe concede o Santo Escapulário, que é um dos tesouros da família do Carmelo. São duas promessas que a Virgem Santíssima fez à Ordem Carmelita, duas ao menos, né? De tantas outras, mas duas que são bem conhecidas e que têm uma relevância especialmente sobre o tema de hoje que o Evangelho nos propõe, por conta da festa de Nossa Senhora, é claro. O primeiro é que todo aquele que abraçar a proposta de vida apontada pelo Senhor na família carmelitana, a Virgem Santíssima virá em seu socorro e não permitirá que a sua alma desça ao inferno. Olha que maravilha! Ela declara cumprir a promessa de socorro que na oração da Ave Maria todos os dias nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela cumpre, ela declara cumprir essa aliança de amor, ela assegura, melhor dizendo, o cumprimento dessa aliança, de vir em nosso socorro, para que nós não precipitemos nas chamas do inferno. Mas, padre, e como assim seguir o estilo, seguir a espiritualidade? Como é que eu posso entender isso? Bom, antes de mais nada,
A família carmelitana, na sua origem, tem por excelência seguir o exemplo do profeta Elias. E o exemplo marca sobre 3 pontos fundamentais: a fidelidade a Deus, a busca por uma autêntica e legítima fidelidade à revelação, ou seja, a viver a nossa fé, depois de buscar cumprir, ouvir a voz de Deus para cumprir com gosto e excelência aquilo que o Senhor nos fala. A segunda passagem, as duas se relacionam diretamente. E a terceira é de consolidar uma vida que se deixa guiar pelo Senhor. De certa forma, esses 3 aspectos nós temos falado com muita frequência durante as nossas meditações, até porque são 3 elementos que não são exclusivos à vida carmelitana, mas que na vida carmelitana ganham características próprias e de grande relevância. Então, para aqueles que querem conhecer um pouco mais a vida carmelitana e aprofundar o modo como se vive cada um desses 3 elementos, vale a pena buscar algumas obras que orientem. Nós conhecemos os carmelitas descalços, que nos apresentam a possibilidade da ordem terceira carmelitana, onde os leigos podem tomar parte da espiritualidade da vida carmelitana, que essa é uma vida proeminentemente contemplativa, voltada ao recolhimento, ao silêncio e à oração interior. Um caminho que nos nossos dias tem muito a dizer para o homem de hoje, né? Porque, como já falamos em outros momentos, não é pouco comum, pelo contrário, é muito frequente que a gente se disperse nos agitos da vida e que a nossa oração acabe seguindo esse itinerário de dispersão. Então, a ordem terceira carmelitana, como já tivemos a chance de ver, né? Tanto a ordem terceira carmelitana como a ordem terceira dominicana, foram muito importantes na consolidação da história de tantos santos, dentre papas, bispos e leigos, né? E sacerdotes também. Não esqueçamos que, por exemplo, São Luís de Grignion de Montfort era da ordem terceira dominicana, Santa Catarina de Sena também. Então, temos vários outros santos que vão seguir ou que começam uma história de vida ou que de alguma forma se aproximam da ordem terceira carmelitana. A fileira dos santos e santas carmelitanos é incrivelmente grande, o que nos fala com muita segurança que a espiritualidade do Carmelo é uma espiritualidade que nos ajuda a viver a vocação batismal até a sua mais alta excelência, ou seja, até a santidade. Então, eis aqui uma escola de espiritualidade que realmente pode me ajudar no caminho, no itinerário de santidade. A escola carmelitana. Por isso, temos a oportunidade hoje de conhecer os escritos de Santa Teresa de Ávila, os escritos de Santa Teresa do Menino Jesus, o escrito de Santa Teresa dos Andes, que celebramos há poucos dias, também os escritos de Edith Stein, outra santa carmelitana, e tantas e tantas e tantas outras que, como São João da Cruz também, que nos falam e nos orientam sobre o itinerário da vida espiritual. Santa Teresinha, que nos apresenta a Pequena Via, ou os belíssimos poemas de Santa Elizabeth da Trindade, que nos ajudam a contemplar com tanta beleza e profundidade não apenas a Santíssima Trindade, mas também o amor infinito do coração do Pai. Como é enriquecedor poder ter acesso a essas fontes, ouvir esses nossos irmãos em seus testemunhos escritos, que mais do que nos informar, como por exemplo,
quando pegamos algumas obras, os escritos, né, as obras completas de Teresa d'Ávila, e começamos a ver alguns textos de Teresa, a impressão que temos é que nós estamos vivendo junto com ela aquilo que está sendo narrado, porque nos fala o coração, toca diretamente a nossa vida concreta. E a gente, mesmo sendo um texto do 1500, ou seja, tendo um distanciamento, a própria linguagem e as referências são tão, né, diferentes do nosso tempo, mas a capacidade de prescrutar, ou melhor, de tocar, né, de fisgar o elemento íntimo da experiência humana, ou seja, de andar sobre aqueles elementos próprios da alma e gerar um grau de identificação é muito forte. É como pegar um texto, por exemplo, que já citei outras vezes, de Santa Catarina de Sena, e se começamos a ler, vemos a Divina, por exemplo, o diálogo da Divina Providência, nós vamos ver ali Catarina usando imagens muito particulares do seu tempo e tudo mais, mas fala de maneira muito direta para o nosso coração, porque há essa sintonia, pois ali o elemento da alma que é tocada por Deus vem colocado sobre o papel e a gente encontra essa experiência e participa dela. Então são textos que merecem ser conhecidos, serem lidos, e a Escola do Carmelo abre para a gente essa grande oportunidade. Hoje, com a celebração de Nossa Senhora do Carmo, lembramos também da promessa sabática do escapulário. O escapulário que, de algum tempo para cá, tem ganhado novamente uma popularidade como sacramental no meio dos jovens e também na vida de muitos jovens casais. Isso me fez um bem tão grande ver que estava acontecendo, que casais de namorados entregavam um ao outro como sinal de aliança e de preparação ao matrimônio o Santo Escapulário. Olha que coisa bonita! Bendito seja Deus, que se multipliquem essas iniciativas de consagrar o nosso relacionamento à Virgem Santíssima, para que ela nos conduza. Afinal, no matrimônio, nos entregamos, nos confiamos inteiramente nas mãos do outro, confiando que sob as mãos daquela mulher que me recebe, daquele homem que me recebe, estão as mãos de Cristo. E ao mesmo tempo, ainda que vacilante, estendo minhas mãos para receber aquela mulher, para receber aquele homem e cuidar dele, sabendo que por baixo de minhas mãos me sustenta as mãos de Cristo. Então me estendo a Ti por Cristo e me entrego a Ti em Cristo, porque creio que o Senhor estará contigo na sua fraqueza e virá em teu socorro, e rezo por isso. Olha que testemunho bonito. Geralmente a gente pensa na mão só na nossa direção, né? Não, lembre-se, é sempre de ambas as partes a aliança matrimonial. Então, eu vou colocar minha vida em suas mãos no dia da nossa aliança matrimonial. E ao fazer isso, eu creio que o Senhor estendeu suas mãos para te socorrer e rezo por esse socorro, confiante nessa certeza e nessa promessa do Senhor. Eu te entrego a Ele, não pelo medo que eu tenho de cair no chão por você não conseguir me segurar, mas para participar dessa beleza da obra de amor de Deus em sua vida. Porque ao escolher se casar comigo, você está escolhendo viver nas mãos de Deus. E eu rezo para que a sua vida esteja totalmente nas mãos dele, porque eu tenho a certeza que com a alegria da minha entrega celebraremos a mais profunda comunhão, se assim for. Por isso rezo,
para que você esteja nas mãos do Senhor e sejam como uma só as vossas mãos unidas. E agora, da mesma forma como esposo que te recebo, como esposa que devo te receber, entrego minha vida nas mãos do Senhor e peço: Senhor, vem em meu socorro, pois eu hei de receber agora aquele que muito antes de eu conhecer e amar, o Senhor já ama, conhece e cuida. E agora, de modo tão delicado, tem conduzido a minha história e tem me ensinado a amá-lo e me faz participante do seu cuidado e do seu amor pela santidade da vida desse homem e dessa mulher. Meu Senhor, vem em meu socorro. Olha, se não vem um friozinho na tua barriga pensando essas coisas, a gente tem que falar a parte sobre isso, viu? Porque faz vir um friozinho na barriga, rapaz. O negócio é sério. O muito belo também causa friozinho na barriga. Então tenham presente isso, né? Não é porque a coisa está ameaçadora, não. Quando a gente está diante da beleza, a beleza nos envolve e nos supera de tal modo que a nossa insuficiência para alcançar tudo aquilo dali se faz sentir. É aquele friozinho na barriga, mas que não vai embora o calor que está no coração, entendeu? Você sente o calor no coração, mas vem uma pontinha de friozinho na barriga. É normal, estamos dentro do padrão. Se aconteceu isso, estamos dentro da média. É isso mesmo, o coração quente e o friozinho na barriga. Mas é isso. Lembra que a gente falou que quando nos unimos a alguém é para levar aquela pessoa para o céu? A nossa alegria de amor é nos unirmos ao outro com a certeza de que o Senhor nos coloca ao lado dele para estarmos juntos no céu. Eu não abro mão de estar no céu sem você. E vou entregar tudo da minha vida para te ter comigo no céu. E é assim, por isso que eu disse que muito me comovia saber que jovens casais, namorados que estavam começando, procurando seguir um caminho de santidade na preparação para o matrimônio, estavam se preparando e cumprindo esse gesto tão bonito de amor, de entregar o escapulário um ao outro, porque significa dizer: eu estou confiando você ao coração da Virgem Maria, desde agora, para que ela cuide de ti. E outro que toma o escapulário nas mãos, entrega e fala: e eu também estou confiando você ao coração da Virgem Maria, para que ela desde já cuide de ti. Veja, meus irmãos, eles vão rezar um pelo outro naquela intenção. E nós, melhor dizendo, o padre não é casado, né? Mas todos os casados, e eu faço isso em relação aos meus paroquianos, às almas que me são confiadas, e nós precisamos rezar todos os dias. Você que é casado, pelo seu esposo, pela sua esposa, dessa forma que é própria da aliança matrimonial, renovando a sua fé diante da aliança que estabeleceram e ao mesmo tempo pedindo que o Senhor, Senhor, eu creio e te peço, cuida. Recebe a minha esposa, recebe o meu esposo, como falamos ainda há pouco. Mas esses jovens casais estão dando esse passo a mais, de antes dessa oração se tornar parte essencial na vida deles dois, eles já estão se preparando, pedindo que a Virgem Maria cuide do outro e ao mesmo tempo cuide deles. Vem em meu socorro, a Santíssima Mãe de Deus, para que eu saiba oferecer por aquela por quem estou me preparando um coração digno do seu Filho. Se o meu coração se tornar pouco a pouco em suas mãos, digno de amar seu Filho, conseguirá amar também cada um daqueles que seu Filho me confiar. Por isso eu me coloco em tuas mãos, Senhora, e peço: prepara, ensina o meu coração a amar. Ensina o meu coração a honrar seu Filho,
Não me deixe, Mãe, um único dia sozinho, mas vem em meu socorro. Toma propriedade sobre a minha vida, sobre a minha alma e sobre tudo aquilo que me pertence. Eu confio a Ti. Em toda a minha liberdade eu entrego tudo em Tuas mãos, ó Mãe, porque sei que as Suas mãos me levarão até Seu Filho, Jesus. São as mãos a qual o próprio Deus confiou os cuidados de Seu Filho. E eu me entrego em Tuas mãos, Senhora, e me confio a Ti. E dessa forma, imagina, se eles começam com essa sensibilidade, o itinerário ao casamento, bendito seja Deus. Vamos ao encontro daquilo que falávamos nesses dias, né? Uma família santa gera grandes santos. Temos sempre no background dos grandes santos o testemunho de famílias que foram muito fiéis. E o escapulário nos assegura essa belíssima promessa de que no primeiro sábado depois da nossa morte, a Virgem Maria virá em nosso socorro no purgatório e nos levará para o céu. Então que nós possamos beber das fontes da vida carmelitana e dessa forma crescermos mais e aprofundarmos ainda mais a nossa vida espiritual, o caminho contemplativo do amor a Deus e dessa forma participarmos também dos tesouros e dos dons extraordinários que o Senhor reservou a essa santa família espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos carmelitas e da Santíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.